Oi, gente, a gente está aqui no Papo Bom com gente boa e hoje a gente vai voltar a falar um pouco de cinema, tá? Tem uma colinha aqui atrás de mim, Cineclube Atlântico Negro, tem ao meu lado o cineasta Clementino Júnior. Obrigada, Clementino, tá? Eu que agradeço. E uma das coisas assim que eu achei super interessante fazer essa entrevista com você é porque você tem um enfoque em resgatar a importância e levar todo esse conhecimento sobre a cultura negra, né? Eu dei uma pesquisada, eu sempre dou uma pesquisada sobre as pessoas, os assuntos que eu vou entrevistar, e eu não peguei aonde começou, o que que despertou essa vontade em você, né? Que eu acho interessante saber disso. O que que foi o ponto-chave que fez isso? Bom, isso, na verdade, o desejo de trabalhar com cinema negro vem de antes até de quando eu comecei. Eu já tinha um desejo, quando eu terminei a faculdade, eu fiz Belas Artes, mas fugi muito tempo do meu desejo maior, que era trabalhar com cinema, na época trabalhar com animação. E quando tive a primeira oportunidade de sair do Brasil, que teve um convite para ir a Washington, e eu estava lá buscando cursos, né? Foi um convite de um amigo dos meus pais que trabalhou com eles na década de 60 e depois virou embaixador lá e então tava cheio de, já estava para entregar o mandato, estava cheio de passagens e perguntou: já que você quer saber tanto de curso, por que você não vai lá e com aquelas sortes que você dá na vida uma vez, né? Só que eu não encontrei curso nenhum. A gente subestima muito achando que o Brasil não tem aquela. Na época a gente achava curso de audiovisual, não tem nada que preste no Brasil. Quando eu cheguei lá, eu vi que tudo que eles ofereciam lá, aqui era igual ou melhor. E comecei a ficar passeando em museus, passando meu tempo, já estava lá mesmo, né? E entrei no Museu de Arte Negra do Smithsonian um dia e dava uma mostra de cinema africano. E entrei logo na mostra que estava um filme do Ousmane Sembène, que é um grande cineasta senegalês, considerado o pai do cinema africano, e era um filme chamado Girl War. E eu saí chapado daquele filme. Eu disse: gente, como é que se constrói uma narrativa dessa? Um cineasta negro africano fazendo um cinema desse porte, com esse engajamento e com esse tipo de narrativa. Que história é essa? Que loucura! Eu fiquei apaixonado e dizendo assim: a gente não conhece isso no Brasil, tem que compartilhar isso. E esse sonho ficou acalentado durante muito tempo. No final daquele mesmo ano, de 97, pintou uma oportunidade. Estavam procurando profissionais para ir trabalhar numa primeira produtora com equipamento digital em Moçambique. E chegou o set que o cara tinha montado para a produtora dele. Quando ele procurou no Rio de Janeiro, por acaso eu era uma das únicas pessoas prontas para operar aquilo. Aí fui para lá por uma experiência curta, fiquei um tempão lá. Então foi meu primeiro contato também com o continente africano, esses 2 anos e meio que eu fiquei em Moçambique, e por causa da baldeação na África do Sul também conheci um pouquinho da África do Sul. E quando voltei em 2000, aí voltei a retomar buscar o mercado, retomar todos aqueles trabalhos. Fiz meus primeiros curtas autorais, porque lá eu me desenvolvi bastante em roteiro, em edição, animação que eu já fazia, mas eu ainda não estava na realização, né? Comecei a experimentar isso depois que eu voltei. E fui também começando a envolver com política do audiovisual, entrei como associado da ABD, da Associação Brasileira de Documentalistas. Fui desenvolvendo minha carreira até que em 2006 a ABD, na época tinha um cineclube na casa de Rui Barbosa, e eu topei numa das eleições da ABD virar diretor da ABD porque eu tinha olho grande no cineclube. Eu queria começar a me envolver com o cineclube e, de certa forma, não só para mudar um pouco o recorte dos cineclubes que eu já estava acostumado a frequentar, que tinham essa coisa de você, como é que eu posso dizer, de uns filmes assim, só com aquele recorte feito para público de cinema. Eu achava que havia também uma produção independente naquela época, fora do cinema negro, mas também uma produção como um todo que merecia ser exibida. Então eu tinha essa utopia de também mostrar esse meu olhar dentro do cineclubismo.
E com o tempo fui começando a fazer umas sessões especiais que tinham um recorte do protagonismo negro no cinema. Então acho que, na verdade, até no ano seguinte, em 2008, Só uma coisa, você passa o filme e você abre espaço para as pessoas fazerem perguntas, abre algum tipo, a pessoa vai ao cinema tradicional, vai, assiste e vai embora, ou tem espaço dentro o de fazer isso? cineclubismo como atividade já de longa data sempre envolve a reflexão em cima do filme, não é apenas é aquela coisa, se você não senta depois, ali mesmo depois e discute o filme, Sim, sim. ou discute a linguagem, você vai pro bar, tomar umas geladas e continuar Já falando sobre o esquece. filme, continuar o debate sobre o filme. Mas a pegada do cineclubismo é bem por aí. E eu tinha essa necessidade de não só compartilhar esse filme, como durante esse novo século, né, que eu reiniciei minha carreira aqui no Brasil, né, desde 2000, tudo que eu vim tendo contato em festivais, começando a criar acervo e tudo, eu tinha vontade de compartilhar tudo isso. E quando chegou 2008, que eu fui convidado para dar aula num curso de pós-graduação para ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas, né, pela Lei 10.639, e a minha disciplina era justamente o uso do cinema em sala de aula, eu vi o gancho para criar o Cineclube, dentro da proposta desse curso. Só que o Cineclube só ficou 3 meses no curso, porque tinha que abrir o espaço no horário que não era do funcionamento, aí as horas extras dos funcionários que abriam e fechavam o espaço, aquela coisa toda, ficou muito caro para uma atividade que é gratuita. O Cineclube também tem um pouco essa coisa de ser acessível, não tem a finalidade comercial, a princípio. Então eu migrei para a casa de Rui Barbosa, onde já estava com o Cineclube da BD durante uns 2 meses, para ganhar tempo para procurar um outro espaço, e depois encontrei o Tempo Glauber em Botafogo, né, que é o espaço que cuidava do acervo do cineasta Glauber Rocha, e fiquei lá por 4 anos, e aí foi toda uma história do Cineclube, tendo suas sedes, mas ele também tem essa característica itinerante. Me chamou para fazer uma exibição num determinado local que eu acho interessante, de debater isso com o público, levar para outros públicos, de repente não vão se deslocar para o centro, para Botafogo, para ver a minha proposta, eu vou e faço o debate. Então, é meio que... Por que eu falo que o cinema que a gente trabalha no Atlântico Negro é da diáspora africana? Porque é o reflexo de O que é diáspora? A diáspora é quando é um processo de saída de povos de maneira voluntária ou forçada por motivo de conflito, tantas coisas. O termo foi criado na época da saída dos judeus durante a Segunda Guerra, mas na verdade ela reflete todos esses processos de migração forçada a partir de problemas envolvendo guerras, desastres. Então, como foi o processo que alguns tentam fazer crer que é como se o negro tivesse, o negro, sempre se contam que, mas na África os negros se escravizaram. Quem não entende o processo cultural e quem não busca saber se aconteceu isso, por que aconteceu isso, e até porque a escravidão sempre foi um processo de comércio, nunca vai entender como os negros, os africanos, as várias culturas africanas foram tiradas de suas pátrias e levadas para a Europa, para as Américas, e surgiu o tráfico negreiro. Entendeu? Foi um processo tão mais cruel do que qualquer história de qualquer povo acontecido no continente europeu. Aí eu tive um contato com o povo assim, havaiano, mas não americano, havaiano mesmo tradicional. Lá eles têm uma coisa da cultura tão forte que eu fiquei um pouco chocada. A oportunidade de conhecer uma Kahuna, uma sacerdotisa Kahuna, que era uma senhora, é como se fosse uma mãe de santo aqui, né? E ela me fez umas perguntas que me deram assim, despertaram, assim, ela perguntou sobre se eu resgatava a minha história, se eu conhecia a história do meu país, se eu conhecia a história dos meus ancestrais. Aí eu até falei assim, eu tive dificuldades, histórias doídas na infância. Mas quando a gente resgata até as histórias difíceis, isso fortalece a gente, isso faz a gente criar raízes de estruturas de autoconhecimento. Então, quando eu voltei para o meu
país. É engraçado, eu voltei gostando mais. E o canal até surgiu por causa disso, né? Então, como você percebeu que esse resgate que você fez de entender a história da África, querer trazer isso, essa consciência para o brasileiro sobre a história negra, como você até percebeu esse reflexo na sua própria vida, na sua personalidade? No meu caso, são dois momentos. Minha família sempre teve uma questão de autorreconhecimento de suas raízes muito forte. Então, claro que você, quando adolescente, vivendo, sendo um garoto negro de Zona Sul, vivendo em escolas em que em algumas você é o único negro na turma, ou daquela galerinha e tudo, você tem até um certo ponto, certos questionamentos e até uma certa não aceitação daquele status, porque aquilo, por causa do preconceito, por causa de uma série de coisas. Mas mesmo assim, nunca faltou informação, pelo menos para mim, dentro de casa. Agora, por exemplo, essa oportunidade que eu tive de ir à África, em especial Moçambique, porque em mais de 50 nações existentes no momento no continente africano, não dá para você dizer que a África, o conceito de África, você tem muitas Áfricas, né? Eu comecei justamente vendo em certas coisas em Moçambique, eu comecei a entender muito melhor o Brasil. Não porque são similares, mas o olhar de fora para a realidade de Moçambique, muitas coisas que às vezes eu ia, puxa, mas isso não tá. Aí eu começo a avaliar como é na minha terra e coisas que às vezes a gente deixa correr, a gente assimila, aquela resiliência natural não só do brasileiro, mas é a forma da gente se adaptar à nossa realidade para poder tocar adiante. O bonde, né? A gente acaba deixando de ser crítico. Assim, uma mensagem para as pessoas, o que você acha do seu coração que é importante? Então, como eu vinha dizendo, qual é a importância de debater, fazer um cinema negro? Na verdade, não é fazer um cinema negro, é reconhecer que o negro faz parte dessa construção da sociedade, dessa construção da história do país, e que nós também somos autores dentro de tudo que se conta em história, seja na ficção, no documentário. Nós somos personagens dessa construção, nós somos personagens do que é bom e do que é ruim, nós fazemos parte dessa nação. E temos que ser reconhecidos nisso tudo, não podem excluir a nossa religião, não podem excluir o nosso acesso ao ensino, às universidades. Nós temos que aproveitar tudo que houve de conquista nesses últimos anos. Eu sou fruto disso, meus pais batalharam por isso com tantos outros militantes durante a época deles. E nós temos só que fazer que as cabeças se abram e trazer um panorama válido, né? Para dizer, somos brasileiros, pretos, índios, brancos, todos os povos, cores, todos juntos.